muito tempo, em um lugar distante e misterioso, além de toda a imaginação humana, onde a luz era absolutamente eterna e a sombra jamais havia sido conhecida. Nesse reino de perfeição, onde a harmonia era absoluta, surgiu um eco de escuridão. Um ser criado com esplendor e sabedoria incomparáveis, um portador da luz e o mais exaltado de todos os seres celestiais, se rebelou. Um desejo impuro nasceu. O anseio de ocupar um trono que não lhe pertencia. Foi ali, nos próprios átrios do céu, que a rebelião teve sua origem. Uma guerra silenciosa irrompeu, uma batalha que transcendeu os limites do celestial para se infiltrar no mundo dos homens. Nem tudo que é sombrio nasceu aqui. O primeiro não ao amor não aconteceu na terra. A rachadura começou no lugar onde ninguém esperava. Onde a liberdade, há a possibilidade de dizer sim ou não. E a Bíblia diz claramente que Deus é amor, não controlador. Quem não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Por isso, Deus criou seres livres, capazes de decidir e responder com amor verdadeiro. Um desses seres, destacado por sua formosura, beleza e sabedoria, foi chamado portador da luz. Perfeito eras em todos os teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Um dia, uma ideia tóxica e misteriosa nasceu em seu coração. Ela queria preencher seu coração de luz para o centro do universo. Ele queria ser como o seu Criador. Tu dizias no teu coração, profundamente, com determinação, eu subirei ao céu. Serei Orgulho, semelhante ao autonomia Altíssimo. sem Deus, reescrevendo as regras do amor. Assim nasceu o conflito entre o bem e o mal. O pecado não é uma substância. É um mistério que nasceu em um ser, que se rebelou contra o seu Criador. Não começou com humanos imperfeitos, mas com um ser perfeito que escolheu o mal. Por isso, a liberdade que dignifica o amor também permite a rejeição do bem. E o que fez aquele ser? Ele plantou dúvidas, distorceu o caráter de Deus, insinuou que obedecer é perder e que a verdadeira liberdade é viver sem o Criador. Quando a mentira amadureceu, o céu já não era mais um coro unânime. Houve conflito, não de aço contra aço, mas de verdade contra engano. Houve guerra no céu e foi expulso o grande dragão e seus anjos. Desde então, essa batalha se transferiu para este planeta. E hoje continua e é travada no lugar mais sagrado que você possui: sua mente. Cada pensamento que dignifica ou degrada o amor. Cada sim ou não à voz que chama para a vida. Esse é o campo de batalha. Se o conflito começou no céu, como chegou até aqui? O mal nasceu de uma estratégia, de uma mentira, e essa é sua forma favorita e ele continua agindo assim nos nossos dias. Distorcer o que é verdadeiro até que pareça inofensivo. A Bíblia define isso sem metáforas. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra hostes espirituais da maldade. Vivemos em meio a um conflito cósmico que não pode ser visto com os olhos humanos, mas é travado em cada pensamento, em cada decisão e em cada crença.
O grande conflito entre Cristo e Satanás, e nele os anjos, tanto fiéis quanto caídos, exercem uma influência constante sobre a humanidade. Essa batalha espiritual tem como alvo a mente, o coração e a eternidade de cada pessoa. Um dos enganos mais sutis e eficazes que Satanás aperfeiçoou ao longo do tempo é a distorção da morte, transformando em um grande mistério, às vezes em entretenimento e até mesmo em um meio de comunicação com os mortos. A Bíblia revela que os anjos bons são seres enviados do céu para servir em favor daqueles que serão herdeiros da salvação. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Eles protegem, instruem e guiam para a verdade. Em contraste, os anjos caídos, demônios, trabalham incansavelmente para confundir, seduzir e destruir. Essas influências nem sempre se manifestam em possessões ou fenômenos sobrenaturais. Muitas vezes, elas se infiltram na cultura, no entretenimento e nas crenças populares, disfarçadas de inocência ou tradição. Um dos enganos mais perigosos é a ideia de que os mortos podem se comunicar com os vivos. O Halloween, o espiritismo, os filmes de fantasmas e as práticas ocultas promovem essa crença. A Bíblia é clara. Os mortos nada sabem, jamais terão parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ao distorcer a morte, Satanás faz com que as pessoas baixem a guarda espiritual. Se se acredita que os mortos podem voltar, então se abre a porta para manifestações demoníacas disfarçadas de entes queridos. Isso não só engana, mas também cria uma dependência emocional do erro. Se a verdade sobre a vida e a morte é distorcida, o coração fica exposto a qualquer sinal emocionante. E quando as emoções governam sem a verdade, qualquer porta fica entreaberta. Nem tudo que é espiritual vem de Deus. Nem toda luz é luz. Existem mensagens, rituais e experiências que prometem consolo, mas se negam o que Deus disse, não são aliados de Deus. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho diferente do que já vos anunciamos, seja anátema. Desperte seu senso crítico. Pergunte: isso me aproxima do Deus da verdade? Ou normaliza aquilo que ele chama de engano? O céu não busca fanáticos, busca pessoas livres que amam o que é verdadeiro. Para vencer a batalha na mente, precisamos de clareza no tema que mais gera confusão. O que realmente acontece com os mortos? Se entendermos isso, a partir da palavra de Deus, muitas portas se fecham e a paz volta ao coração. Sentir saudade dói. Fomos criados para viver, não para nos despedir. Por isso o coração busca sinais, mas a verdade também protege. Deus não ridiculariza a sua dor, Ele a honra com clareza. Ele te diz a verdade para que você não seja enganado pelas sombras. O Halloween não é apenas uma festa de fantasias, é uma exaltação da morte, do medo e do sobrenatural. Ao participar dela, mesmo que de forma simbólica, a sensibilidade espiritual se enfraquece e se normaliza aquilo que Deus chama de abominável. Paulo exorta: não participeis das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, condenai-as. Efésios 5:11. Em uma cultura saturada de entretenimento, símbolos sombrios e celebrações que glorificam o medo, é fácil ignorar o impacto espiritual que certas festividades têm sobre a mente humana.
O Halloween, em particular, foi normalizado como uma festa inocente cheia de fantasias e doces. No entanto, por trás de sua fachada lúdica, esconde-se uma exaltação do macabro, do oculto e do antinatural. De uma perspectiva cristã, essa celebração representa uma porta aberta para influências espirituais que distorcem a percepção da verdade, do caráter e da realidade, de Deus e do propósito da vida. Satanás não precisa possuir corpos para exercer influência. Para ele, basta infiltrar ideias, imagens e emoções que desviem a atenção do eterno. O Halloween, com sua ênfase na morte, no terror e no sobrenatural, introduz crianças e adultos a uma atmosfera que banaliza o pecado e normaliza o contato com o oculto. A Bíblia adverte: que ninguém entre vocês pratique adivinhação ou consulte os mortos, pois isso é uma abominação ao Senhor. Celebrar o Halloween não é simplesmente uma escolha cultural, é uma declaração espiritual. A mente humana foi concebida para contemplar a beleza, a verdade e a santidade. Festividades que glorificam o medo e a morte são incompatíveis com o chamado para sermos luz em meio às trevas. Jesus disse: Vocês são a luz do mundo. Deixem sua luz brilhar para os homens. Os cristãos são chamados a discernir, não a seguir a corrente cultural. Paulo exorta: para que Satanás não tenha nenhuma vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus planos. E também diz: tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, pensem nessas coisas. Deus molda o juízo, não o fanatismo. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando argumentos e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Este texto, ele não fala em lutar contra pessoas, mas sim contra ideias que se levantam contra a verdade. A batalha espiritual é real, e cada mente é um campo de batalha. Os anjos bons lutam pela nossa salvação, os maus pela nossa venação. A distorção da morte é uma estratégia eficaz do inimigo, mas a verdade de Deus é mais poderosa. Ao rejeitar as festividades que glorificam o erro e ao encher nossa mente com a luz da palavra, nos alinhamos com o exército celestial que luta pela nossa redenção. Rejeitar o Halloween não é fanatismo, é discernimento. É reconhecer que Satanás nem sempre se apresenta como um monstro, mas como um anjo de luz, disfarçando o mal de diversão. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Teias de aranha bonitas, mesmo veneno, sessões como a Ouija, tarô, horóscopo, limpezas espirituais, jogo do copo, desafios virais, leituras energéticas, filmes, vídeos paranormais. Se você consulta mortos ou forças, isso não vem de Deus. Você não é fraco por sentir curiosidade. Você é humano, mas é livre quando escolhe a verdade. Corte o fio antes que vire uma teia. Muitos dos que haviam praticado magia trouxeram seus livros e os queimaram diante de todos. E, ao calcular o valor, descobriram que era de 50.000 peças de prata. Proponho um plano de saída em 3 etapas práticas. Quebre os acordos. Renuncie com a sua boca a todas as práticas e objeto ligado ao ocultismo. Atos 19:19. Preencha o vazio. Entregue sua mente à palavra. Por exemplo, leia João 14 na íntegra e 1 Tessalonicenses 4 esta semana. Ore informando seu nome e endereço. Senhor Jesus, entrego minha mente a Ti.
Fecho toda a porta para o engano. Enche-me com teu espírito e tua paz. Jesus não veio para te assustar, ele veio para te libertar. Sua cruz desmascara o enganador. Sua ressurreição garante o reencontro no dia final. Ele te oferece verdade para pensar, perdão para curar e esperança para viver. Não caia no engano da missa pelos mortos ao proteger nossa mente e a dos nossos filhos. Estamos escolhendo a vida em vez da morte, a verdade em vez do engano e a santidade em vez da cultura. Esse relato não é só sobre a origem do mal, é sobre como esse mal continua vivo, operando no dia a dia, no que parece inocente. E é um alerta. A guerra é real? Sim, mas você não está sozinho. Você não está sozinha. A luz vence, a verdade liberta, e quando Cristo chamar pelo seu nome, nem a morte poderá reter aqueles que estão com ele. Até esse dia, que sua mente seja um lugar de clareza, não de teias de aranha, a escolha é sua.